Impostos, impostos e mais impostos. Novamente, o governo federal aumentou a tributação sobre alguns itens específicos. E quem é a nova vítima da vez? O aço. Assustadas com a ampliação da participação dos produtos oriundos do aço no mercado nacional, as siderúrgicas brasileiras começaram a fazer muita pressão sobre o governo federal buscando proteção. E a exigência desse primeiro pedido foi a incidência de 25% na alíquota do II, na importação de 5 produtos em específico. E a finalidade é impedir ao máximo a entrada desses produtos aqui no Brasil para que justamente a indústria consiga respirar por um pouco mais de tempo. E o resultado é que eles conseguiram aumento. Porém, o aumento não foi atendido dentro do percentual esperado, e ainda assim as siderúrgicas continuam achando que as taxações estão muito baixas sobre a importação de aço no país como um todo. Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais foram os 5 produtos que sofreram com essa nova incidência de impostos e, consequentemente, qual vai ser o impacto disso dentro da nossa economia. Seja bem-vindo ao canal da China Link. Aqui nós falamos sobre importação, economia e sobre a Ásia como um todo. E além disso, nós gravamos vídeos como esse justamente para atualizar você, que é o nosso importador brasileiro, sobre tudo o que acontece na China e no nosso mundo das importações de forma rápida e simplificada. E se assuntos como esse interessam a você ou outros assuntos relacionados ao mundo da importação, se não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e as notificações para você sempre estar antenado a todos os vídeos que a gente estiver postando por aqui. Então, basicamente o que aconteceu foi um aumento percentual sobre o imposto de importação de 5 produtos derivados do aço. E o aumento proposto pelas siderúrgicas foi acatado e decidido pela GSEX-Camex. Com essa decisão, as alíquotas de importação sofreram uma alteração percentual de 1,2% a 1,6%. Um exemplo claro disso é o vergalhão utilizado na construção civil, que ele foi de 10,8% para 12%. Mas ainda assim, continua longe dos 25% proposto pelas siderúrgicas, o que dá um ar para quem está fazendo esse processo de importação respirar por um pouquinho mais de tempo. E agora vamos tentar entender o outro lado da moeda. Vou passar um pouquinho para você o lado das siderúrgicas e por que elas estão desesperadas a esse ponto. Então, basicamente, os produtos que são produzidos a partir do metal que entram no mercado brasileiro adentram com preços mais baixos por conta de uma sobreprodução dessa mercadoria nos países asiáticos e principalmente na China. E qual o problema de tudo isso? É que a China, com essa sobreprodução, ela não quer desacelerar o seu processo produtivo e acaba optando por vender esses produtos para outros países do mundo com um valor abaixo do mercado para acabar não perdendo ainda mais dinheiro. E no final, qual é o efeito colateral desse tipo de operação? É que a China ela vende em tese barato para o importador brasileiro. O importador brasileiro tem uma baixa tributação sobre esses itens, que é o que as siderúrgicas estão alegando, e na hora de comparar o aço importado com o aço nacional, fica um preço muito divergente. Então a indústria brasileira acaba perdendo muita competitividade. E só para você ter uma noção, a escala de produção do aço no ano de 2023 reduziu 8,1%. E a parte negativa de tudo isso é que várias siderúrgicas estão correndo risco de fechar as portas e encerrar suas atividades por conta da falta de demanda. E por que isso seria uma parte negativa, sendo que importando a gente conseguiria preços melhores? É porque essas siderúrgicas elas são responsáveis por empregar mais de 125 mil brasileiros. Então imagina o tão prejudicial que isso pode acabar se tornando para a nossa economia se isso começasse a alastrar e mais siderúrgicas começarem a encerrar as atividades. E só para você ter noção, a ArcelorMittal, que é uma das maiores siderúrgicas do país, ela já paralisou a atividade em 3 plantas e deu férias coletivas para a maioria dos seus funcionários justamente por conta dessa baixa demanda sobre aço no nosso território nacional. Isso já é um pouquinho do efeito prático do que pode acontecer caso o governo não atenda essas medidas e continue com uma taxação em tese mais baixa para quem busca fazer esse tipo de importação. A título de exemplo, e um argumento que as siderúrgicas também estão utilizando, é que países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia como um todo adotam a taxação de 25% do aço asiático entrando nos seus respectivos territórios. E a questão proposta é, por que o Brasil não deveria acompanhar esse processo de taxação, em vez de ficar abaixo dos 15%, subir direto para os 25%? Só que o que o mercado está pedindo hoje? O mercado quer preços competitivos, seja na China, seja no Brasil, até na Alemanha. Só que isso vai partir um pouco do governo de analisar internamente quais são os custos e as tributações envolvidas no processo de produção do aço nacional e, claro, oferecer alguma solução nas siderúrgicas que diminua o seu custo de produção para que elas consigam oferecer um preço mais competitivo para quem está buscando esse produto no mercado. Se não, o importador ele vai optar pelo mais barato, da mesma forma que você, consumidor, vai optar sempre pelo produto que estiver mais em conta e, claro, com a melhor qualidade possível dentro do mercado. Mas enfim, depois de toda essa confusão, depois de toda essa pressão, o governo do atual presidente Lula optou por aumentar as alíquotas de impostos nesses 5 produtos a seguir. As barras de ferro ou aço não ligado, a quente, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos obtidos dentro do processo de laminagem ou torcidas após a laminagem aumentaram de 10,8% para 12%. O segundo,
Tubos e perfis de ferro-aço que sejam sem costura dos tipos utilizados em oleodutos ou gasodutos, de 14,4% para 16%. Os tubos de ligas de aço não revestidos e também sem a costura para revestimento de postes em geral, ficou de 14,4% para 16%. Os tubos soldados de seção circular, de ferro ou até de aço não ligado, de 12,6% para 14%. E os tubos que são soldados, que sejam de seção quadrada ou retangular, de 12,6% para 14%. Pessoal, infelizmente essa não é uma notícia tão boa para quem é importador de aço, mas por um lado, não foi acatado o pedido dos 25% e nós não sabemos o futuro de toda essa novela. Se vai reduzir, se vai aumentar mais ainda, então é algo que está um pouco nebuloso, mas pelo menos por hora a gente já tem a definição desse pequeno aumento em relação a esses 5 itens. Mas então, e você? Qual a sua opinião sobre o assunto? O que você acha sobre esses aumentos? Deixa aqui nos comentários e se tiver alguma sugestão de vídeo novo pra gente postar aqui no canal, deixa aqui também que a gente pode fazer um novo vídeo sobre o assunto. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.